que está no livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 10. Gostaria que a igreja acompanhasse comigo. A partir do verso 1. Eu vou esperar a igreja. Aleluia. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que diz: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Até aí. Igreja, o Senhor me deu semana passada essa passagem. E eu ainda estava conversando com Deus para saber que dia, se era para um dia de círculo, de oração, se era para uma oportunidade, se era para eu ministrar em uma outra igreja, porque eu fico na dispensação dele. Ele me dá a palavra, eu guardo, anoto na minha agenda e fico no aguardo do Senhor. E exatamente agora o Senhor me deu essa palavra. E quando eu atentei os meus olhos para essa passagem, o Espírito Santo me lembrou: é essa. E por que a missionária Rosana Senhora está falando a respeito disso? A respeito do que o Senhor Jesus enviou os 70. O Senhor Jesus, ele enviou os 70, ele enviou de 2 em 2. Mas o Senhor também disse o seguinte: a seara é grande, poucos são. Em algumas traduções dizem poucos são os ceifeiros, mas na minha tradução diz: e poucos são os obreiros. E o que a gente vê hoje, evangelista Valquíria, meu pastor Tiago, não é diferente. Hoje nós vemos as desculpas pelas faltas e as faltas pelas desculpas. E eu não falo dizendo placa de igreja, mas eu falo como corpo de Cristo. Eu, como membro do corpo de Cristo, eu vejo que a seara continua grande, mas os ceifeiros são poucos, os que desejam se envolver com a seara. E a cada dia caminhando com Jesus, eu sinto mais vontade de conhecer e mais vontade de obedecer. E todos aqueles como evangelistas que já caminharam bastante tempo com Jesus sabem que não é fácil. Falar é até fácil, porque a gente está proferindo aqui as palavras e o vento leva. Assim como esse ventilador está levando, balançando as folhas da flor, assim também são as nossas palavras. Mas o Senhor fala que as palavras dele, elas continuarão, elas permanecerão. E se o Senhor diz: rogue ao dono da seara. Quem é o dono da seara? É o Senhor. Então, quando nós hoje paramos e observamos que não apenas no ministério apostólico Jesus é o verbo, mas em ministérios grandes estão passando por problemas de oficiais, de homens e mulheres que foram levantados para um propósito, têm um chamado de Deus e que hoje não querem se envolver na seara. A gente vê que não somos nós e não somos especiais ou não somos premiados, não. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o próprio Senhor Jesus disse: rogai ao dono da seara. E é o que temos que fazer. A gente não pode olhar para a direita, a gente não pode olhar para a esquerda, a gente não pode olhar para a dificuldade, mas a gente precisa rogar ao dono da seara. Mas algo que me chama a atenção, preste atenção no que o Senhor Jesus diz no verso 3: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então Jesus está deixando bem claro para mim e para você que não seria fácil, que não é fácil, que não vai ser fácil, porque ele diz que nós seremos como cordeiros, não como bodes.
mas como cordeiros, e em meio aos lobos. E os lobos fazem o que com os cordeiros? Devoram sem dó e nem piedade. Mas mesmo assim, se Ele nos manda e se Ele nos mandou, Ele garante nos sustentar, nos manter, até no momento de aflição, até no momento que estivermos afundando, assim como Pedro, e rogarmos e clamarmos pelo nome de Jesus, ali Ele estará. Porque essa passagem, pastor Tiago, quando a passagem vem conduzindo nossa leitura e nosso entendimento, fala que Pedro se aproximava do Senhor Jesus. Não fala que Pedro estava junto de Jesus, senão ele não clamaria, pastor. Ele só estendia a mão e o Senhor Jesus o seguraria. Mas se Pedro gritou e Pedro se desesperou, foi porque Jesus não estava perto dele. Mas no momento que Pedro clamou, o Senhor Jesus já estava ao lado de Pedro. Isso quer dizer que não importa onde nós possamos estar, em que situação da nossa vida nós estejamos, mas a certeza e a confiança, como o pastor Tiago pregou ontem, é de que Jesus está o tempo inteiro do nosso lado, para nos socorrer, para ser o socorro bem presente na hora da angústia, para ser o socorro bem presente na hora da aflição, para ser o socorro bem presente no momento que a gente precisa de ceifeiros para a nossa seara. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade.